Queridos irmãos, quem está aí entrando agora, eu quero falar com vocês 7 segredos que fizeram o rei Uzias ele alcançar grandes vitórias de Deus, porque Deus, meus irmãos, Ele tem muita coisa para fazer na nossa vida, mas vai depender de cada um de nós. Nós precisamos praticar os princípios, nós precisamos agir da forma correta, nós precisamos fazer as escolhas certas, para que a nossa vida possa crescer, a nossa vida possa desenvolver, amém? Então, eu quero que você preste muita atenção, nesses 7 segredos, que fizeram a vida do rei Uzias, ela crescer. Vamos ao primeiro, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo de número 5, propôs-se buscar a Deus. Propôs-se o que, igreja? Buscar a Deus, nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez o que, igreja? Prosperar. Glorifica com as palmas, gente, o nome do Senhor. Olha que coisa tremenda. Primeira coisa, gente, primeiro e o principal segredo, a Bíblia diz que o rei Uzias, ele começa a ser intencional na sua vida de oração, sua vida de jejum, sua leitura bíblica. Ele não era aquele rei, de vez em quando eu leio a Bíblia, de vez em quando eu vou orar, sabe? Não. Eu vou fazer um compromisso, eu preciso de uma resposta, eu preciso da ajuda de Deus, eu preciso de um milagre de Deus, então eu vou buscar mais a Deus. Gente, posso fazer uma pergunta para vocês? Você já recebeu algum milagre? Você já recebeu algum livramento de Deus alguma vez na sua vida? Você já teve alguma experiência que você viu que realmente você só está aqui vivo hoje por causa que foi a mão de Deus na sua vida? Todos nós, queridos, temos alguma experiência, e Deus diz para você, Deus diz para mim: meu filho, minha filha, eu não quero ficar só no teu passado, como um testemunho do passado. Meu filho, minha filha, eu quero continuar fazendo coisas na sua vida, mas depende de você. Você precisa buscar mais, você precisa jejuar. Os discípulos foram expulsar um demônio, não conseguiram, e quando foram questionar Jesus: Senhor, o que aconteceu? Jesus falou: vocês não estão jejuando. Como é que vocês querem combater as trevas? Como é que vocês querem ver milagre sem jejuar? Ou seja, tem horas que a gente, meus irmãos, está pedindo a ajuda de todo mundo, menos a ajuda principal. Então eu digo para você, queridos, firme um propósito com Deus, de você orar, todo santo dia, em determinado momento, de manhã, à tarde. Eu vou falar para vocês, como pastor, a gente vive numa correria, mas todo dia, de manhã, eu boto no relógio, meia hora, antes de eu ir trabalhar, antes de eu fazer meus afazeres, meia hora de oração. E à noite, antes de dormir, mais meia hora, leio uns 7 capítulos por dia da Bíblia, e isso não é fanatismo, religiosismo, isso não é muito menos para me mostrar, porque eu só estou dando um exemplo para você, para mim poder ter a misericórdia, os resultados, a força, os livramentos, os milagres. Eu preciso fazer a minha parte com Deus, gente. Se eu não botar, passo o dia inteiro não oro, passo o ano inteiro não leio a Bíblia, e assim a vida vai embora. Então, primeira coisa, gente, nós precisamos buscar mais. Vamos ao próximo, versículo 6. Saiu, guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o de Jabiné, e o de Asdod,
e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Diga glória a Deus. Segundo ponto, gente, o que significa quebrar muros? Repita com o pastor: romper limites. Mais uma vez, romper limites. Uma pessoa que não sabe andar de moto, e de repente ela tira a carteira e começa a andar de moto. Ela não sabe dirigir carro, e de repente agora ela aprendeu a dirigir carro. Uma coisa simples, mas já é um exemplo. A pessoa, ela rompeu um limite. A pessoa cresceu. Uma pessoa que não tinha às vezes um estudo, uma formação, ela adquire alguma coisa na vida dela. Uma pessoa que o emocional dela, sabe, dominava a vida dela, e ela começou a vencer aquele emocional, ela rompeu limites. Uma pessoa, sabe, que não dava certo na vida financeira, mas começou a buscar, começou a estudar, e agora ela conseguiu vencer na vida financeira, ela rompeu limites. Depois que ele começou a buscar a Deus, ele começou a romper os limites na vida dele, para ele crescer, para ele desenvolver. Gente, enquanto você aceitar uma imaturidade, bloqueios, eu não vou fazer por causa que o meu sentimento não deixa, eu não vou fazer por falta de capacidade, eu não consigo, eu não posso, quer dizer, você está deixando bloqueios. Eu não consigo vencer financeiramente, eu não consigo vencer sentimentalmente, na família, sabe, por causa disso, daquilo. São bloqueios que precisam ser quebrados, para que a gente possa alcançar tudo aquilo que Deus deixou para a nossa vida. Então eu queria que você pegasse isso para você. Rompa limites na sua vida, quebre os bloqueios que têm se levantado contra a sua vida. E lembre-se, alguns bloqueios você vai precisar estudar, alguns bloqueios vai precisar jejuar, alguns bloqueios você precisa buscar ajuda até mesmo de especialistas. Mas uma coisa você tem que entender: não deixe aquilo ficar bloqueando a sua vida. Eu quero ler o versículo de número 10. Vamos ler o versículo de número 10. Também edificou torres no deserto. Aonde que ele edificou torres, queridos? No deserto. E cavou muitas o quê? Cisternas. Olha aqui, gente, um terceiro ponto. Lá no deserto, o homem cavou o quê? O que deserto e cisterna nos ensina? Aqui tem um terceiro ponto para falar comigo e com você, gente. Esse rei aqui, ele buscou tanto a Deus, ele se aprofundou tanto em Deus, que ele ia no deserto. Deserto é um lugar que as pessoas reclamam do calor, deserto é um lugar que as pessoas não vê possibilidades, mas no deserto ele criava solução. Diga glória a Deus. Aonde que não tinha uma saída, gente, Deus dava uma ideia. Deus mostrava para ele: você está vendo esse deserto? Esse deserto pode virar um manancial. Diga assim com o pastor: diga, o meu deserto, diga, vai virar manancial. O meu ponto fraco vai virar um ponto forte, se eu e você, queridos, se apegar com Deus. A gente tem que criar, queridos, saída. Não espere, sabe, aparecer um anjo na sua vida para você lutar, para você vencer. Não espere o pior acontecer para você tomar atitudes na sua vida. Crie soluções. Veja uma maneira de lá no seu deserto você criar uma fonte de água. Lá no seu deserto você vencer. Diga glória a Deus. Então aqui o terceiro ponto, ele criava soluções. Versículo 10. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque ele tinha muito, que igreja? Muito gado.
aqui vem uma quarta questão, gente. O rei Uzias, além dele ser um homem de guerra, além dele ser um homem que criava solução no deserto, a Bíblia diz que ele mexia com pecuária, ele cuidava, sabe, ele via que no gado, ali tinha oportunidade dele crescer, dele desenvolver, ele via novas fontes de renda para ele tinha uma criatividade, ele ganhar dinheiro com outras coisas, ele valorizava coisas que muitas pessoas não davam atenção, ele fazia coisas que muitas outras pessoas não faziam, e desta forma, ele prosperava aqui, ele prosperava aqui, ele prosperava ali, ele mexia numa coisa aqui, e de tantas formas, ele ia criando prosperidade na vida dele, queridos. Isso daqui ensina a gente, hoje em dia é possível a pessoa, ela criar mais de uma fonte de renda, sabe, é possível você encontrar assim em você uma coisa, que Deus colocou na sua vida. Quem está aí nos comentários, Jesus abençoe cada pedido que vocês estão deixando, compartilha a live, te inscreva no canal. Hoje em dia tem pessoas que, além da pessoa às vezes trabalhar, às vezes ela vende produtos pela internet, tem algumas cidades que tem aquele transporte particular, tem gente que inventa de vender bolo, sabe, a minha avó, de vez em quando eu falo da minha avó, ela pega o chinelinho, ela compra o chinelinho, uma coisa bem simples, ela compra aquelas miçangas, e faz ali, vende, revende, e foi o que esse rei ele fez, gente, ele criava coisa para fazer, e ele prosperava em outras coisas. Isso é expansão da nossa criatividade, para a gente alcançar, sabe, uma nova prosperidade para a nossa vida. Mas vamos continuar, porque tem mais. Olha só, versículo 10 ainda. Também edificou torres no deserto, e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores, e o que mais, igreja? Vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Além do homem mexer com a pecuária, ele também mexia com a agricultura. Gente, vamos plantar. Meus irmãos, não vamos ficar aqui de braço cruzado não. Não é porque você está conseguindo uma coisa aqui, já conseguiu um trabalho, não, continua plantando, continua trabalhando. Ele mexia com a agricultura, e além da agricultura, a Bíblia fala que também vinhateiros, que no caso são pessoas que cuidam das vides, uvas. Uva na Bíblia, ela simboliza alegria, simbolizava que todo aquele esforço, todo aquele trabalho, toda aquela disposição, toda aquela busca, estava proporcionando alegria, bênção, a prosperidade de Deus na vida dele, queridos. E para a gente finalizar, eu quero ler o versículo de número 14. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. Uzias, gente, além dele se preocupar com a pecuária, agricultura, viticultura, além dele cavar cisternas, ele também estava pronto para a guerra. Ele sabia que o inimigo em algum momento ou outro iria aparecer, então ele já ficava preparado, ele não baixava a guarda, ele estava sempre pronto para as lutas. E assim, queridos irmãos, quando apareciam as lutas, não pegava ele desprevenido. Quando apareciam as lutas, ele já estava preparado, ele vencia. E desta forma, gente, com todas essas atitudes que ele fez, ele conseguiu alcançar ali uma grande prosperidade de Deus. Então eu quero dizer algo para você: seu milagre,
não é você fazer uma oração, pastor, vou fazer uma oração aqui, pronto, tudo vai resolver. O seu milagre é uma construção. Você precisa ir mexendo aqui, e resolvendo aqui, cavando cisterna, você precisa romper uma barreira aqui, você precisa aprender uma coisa nova, você precisa trabalhar aqui, você precisa cuidar disso, você precisa desenvolver aquilo, e você vai fazendo a construção do seu milagre, e você vai construindo a sua história. E o principal, gente, Jesus disse assim, sem mim nada podeis o quê? Ou seja, tudo que Uzias teve de criatividade, foi por causa disso daqui, quando ele estava orando, a criatividade, as direções de Deus, ele ia recebendo. Quem ora bastante, tem mais criatividade, tem mais direção, tem mais revelação. Então eu digo para você, queridos, a partir de hoje, começa a pedir, Senhor, me dá uma direção. Até hoje você falou com advogado, médico, você falou com a sua família e não resolveu. Começa a pedir, Senhor, me dá uma direção para mim alcançar minha promoção em minha empresa, me dá uma direção para mim resolver esse problema na minha família, na saúde, na vida financeira. Senhor, o que eu estou te pedindo é uma direção, e Deus vai começar a mostrar o que você precisa fazer para você alcançar essa vitória.